Olá, meus alunos do nono ano, aqui é o professor Gabriel e vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos falar agora sobre juros simples. Esse assunto da matemática financeira ele é muito voltado à prática da parte financeira da matemática mesmo, a parte comercial. Tá? É bem peculiar da matemática financeira o estudo dos juros simples. Então vamos lá. O juro é uma espécie de aluguel recebido pelo empréstimo de dinheiro. Nos problemas de juros simples que vamos ver, encontramos sempre 5 variáveis que são elas. É o capital, representado pela letra C, o juro, que é representado pela letra J, o I, né, que é a taxa, o tempo, representado pela letra T, e o montante. Vou explicar para vocês cada um desses. Mas, primeiramente, eu vou explicar para vocês terem uma noção do que vem a ser os juros. O juro é como aqui eu li para vocês, que é uma espécie de aluguel recebido pelo empréstimo de dinheiro. Imagine que você tem uma casa, né, e você vai alugar essa casa. Eu vou fazer uma analogia com casa para vocês entenderem. Imagine que você tem uma casa e você vai alugar essa casa. Essa casa, o valor dela é de 100 mil reais. Aí você vai alugar essa casa para uma determinada pessoa, certo? Você vai cobrar aluguel de 500 reais por mês para essa pessoa morar na sua casa. Só que é o seguinte, você não vai receber esse aluguel mês a mês, você vai receber no final do período que ele ficar dentro da casa. Vamos supor que você alugue a casa durante 6 meses, né? Aí você pega 500 reais de aluguel, multiplicado por 6, vai dar o valor de 3 mil reais. Então, o que acontece? O juro de dinheiro, a gente vai receber lá no final. Não é mês a mês, mas sim lá no final. É lógico que vai ser cobrado um valor mês a mês, mas o resultado final de tudo, que a gente chama de montante, é recebido lá no final. Então, imagine só. Você vai alugar sua casa vale 100 mil reais. A pessoa vai morar, passa um mês, ela vai pagar, já deve 500 reais de juro. Passa 2 meses, ela deve mais 500, ou seja, 1.000. Passou mais um mês, 1.500. Passou mais outro mês, 2.000. Passou mais um mês, 2.500. Passou mais um mês, 3.000. Quer dizer, ela morou 6 meses na casa, vai pagar 6 mil de juros, né? Ou seja, do aluguel da casa. Só que quando ela for sair, ela devolve a casa para o dono, para você que é o dono. Ou seja, ela devolve os 100 mil reais que a casa vale. Tá? Então você está pegando a casa no valor de 100 mil reais, a pessoa vai morar nela, ele vai alugar ela durante 6 meses, né? Ou seja, no total, no final, ele vai pagar 3 mil reais, porque é 500 reais 6 vezes. Né? E no final ele vai te pagar esses 3 mil de juro, né, que é o aluguel da casa, e devolve a casa, que é o valor de 100 mil reais. Então, basicamente é isso. Você vai emprestar um dinheiro, imagina você emprestar um dinheiro de 100 mil reais para um colega seu. Né? Aí você fala assim, olha, eu vou te emprestar durante 6 meses, né, que vai dar uma porcentagem lá, né, que dá 500 reais por mês. Daqui 6 meses ele vai te devolver quanto? Os 100 mil mais o juro, que no caso seria, né, igual no caso da casa, seria mais 3 mil. Ou seja, ele devolveria para você 103 mil reais. Então vamos lá. O capital é a quantia em dinheiro que você vai emprestar, né? O juro é o aluguel, é o rendimento, é o que o dinheiro vai render para você. Tá? Só que esse rendimento ele vai depender da taxa de juro, né? que é representada em porcentagem, 5%, né? 3%, 2%, né? Vai depender de cada questão. O I, que é a taxa, é a indicação de juro e é feita pela taxa, ou seja, é um coeficiente que define a grandeza do juro, ou seja, é a porcentagem. Por exemplo, lá no aluguel da casa, você definiu para ele o valor que ele vai pagar, 500 reais de aluguel, não é? Quando se trata em dinheiro, o aluguel é pago uma porcentagem do que você emprestou. Por exemplo, se você emprestou 100 mil reais a 5% de juros, né? Ou seja, o aluguel vai ser o quê? 5% de 100 mil reais. Então, é a porcentagem, é o I, a taxazinha que vai definir o valor do seu aluguel. Tá bom? E essa taxa, ela pode ser dada
em período de tempo. Por exemplo, aqui, ó, 10% ao ano. Ou seja, ela vai ser cobrada 10%. Passou um ano, cobra 10%. Passou mais um ano, cobra mais 10%. E assim vai. Outro exemplo. 12% ao mês, né? Ou seja, passa um mês, cobra 12%. Passa mais outro mês, cobra mais 12%. E assim sucessivamente. Já o tempo é a duração que você vai emprestar o dinheiro, tá? O tempo é chamado também de período, né, financeiro que você empresta o dinheiro, ou então período de capitalização. Essa palavra aqui, ó, capitalização, ela significa o quê? Algo que vai capitalizar, vai transformar-se em dinheiro. Nesse caso aqui, nós estamos emprestando um capital, que é um dinheiro, né, a uma determinada taxa de juros durante um determinado tempo. Esse dinheiro vai aumentar, vai crescer, aumentar, e esse processo de crescer, de aumentar, é chamado de capitalização. Então, o juro é um tipo de capitalização, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra capitalização, significa o quê? Que algum dinheiro está o quê? Rendendo, está aumentando, tá? Está gerando dinheiro ali, tá aumentando aquele valor, está sendo aumentado. Isso é chamado de capitalização. Agora, já a palavra descapitalização é quando o seu dinheiro começa a perder valor, tá? Ele começa a diminuir. E último, o montante. Montante é o valor que se obtém quando adiciona o capital e o juro. Por exemplo, você emprestou 100 mil reais, que é o capital. Esse dinheiro rendeu de juro 3 mil reais, ou seja, você ganhou no final, no total, 103 mil, né? Esse 103 mil é o montante, tá? O montante é o quê? O seu capital mais o juro que você ganhou. Então aqui a forma do montante é essa, o montante é o capital mais os juros que renderam, tá bom? Vamos entender então a fórmula dos juros, né? Faltou um azinho aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. É de na hora de digitar depressa e acaba errando, né? Mas vamos lá. Desconsidere esse aqui. Existem duas formas da gente utilizar a fórmula dos juros. A primeira é essa, né? E a segunda, que é a mesma coisa, né? Eu vou explicar a diferença. É porque é o seguinte. A taxa, que é a porcentagem, né? Ela é representada em porcentagem. Só que porcentagem, nós já estudamos que, por exemplo, ó, 30% representa uma fração. Que fração que é essa? 30 sobre 100. Certo? Essa minha primeira fórmula aqui é quando nós vamos escrever a porcentagem na forma de fração. Certo? Que é o 100. Só que o exercício ele vai te dar, por exemplo, 5%. Então não precisa você ficar toda vez colocando 5 sobre 100. Não, a fórmula já te dá o 100 aqui embaixo. Então basta você colocar só o 5 aqui no lugar do i. Então essa daqui já é a fórmula com a taxa, que é o i, em forma de fração. Então se o exercício deu lá 20%, você coloca só o 20 aqui em cima, porque o 100 já está aqui embaixo. Agora, se você preferir usar a fórmula assim, simplificada, aí você tem que lembrar que o seu i tem que ser na forma de fração. Aí você precisa colocar o i na forma de fração, tá bom? Aí fica a seu critério. Então, vamos lá. Então, na minha fórmula, o J representa os juros, né, que eu vou calcular. O C é o capital. O I é a taxa, né, que é dada em porcentagem. E o tempo, né, pode ser dias, meses, anos, né, vários tipos de unidade de medida de tempo, tá bom? E outra coisa que é lembrar da forma do montante. Por quê? Porque tem exercício que ele pede para você calcular só os juros. E tem exercício que pede para você calcular o montante. Aí você vai vir aqui na fórmula, calcular o juro, somar com o capital e gerar o seu montante. Mas se ele pedir simplesmente o juro, é só uma dessas duas fórmulas aqui. Vamos lá. Observação. Devemos sempre relacionar a taxa e o tempo numa mesma unidade. Como assim? Se a taxa está anual, o seu tempo tem que ser medido em anos. Porque, por exemplo, se eu cobro 5% ao ano, eu vou medir o meu tempo que forma de ano em ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, passa o ano, cobro o juros. Passa mais outro ano, cobro os juros. Então, eu não posso ter uma taxa em ano e o tempo em meses. Tem que ser igual. Se a taxa é mensal, o meu tempo tem que ser em meses. Se a taxa é diária, o meu tempo tem que ser em dias, né? Pode ser bimestre, né? Existem várias formas de utilizar o tempo aqui. Só lembrando que a taxa e o tempo precisa ser iguais. Se um tiver em ano, o outro tem que ser em ano. Aí se der resultados, se der unidades diferentes, aí nós vamos ter que transformar. Eu vou resolver um exemplo para vocês onde tem que estar diferente, tá? Primeiro exemplo, os dois estão iguais. Olha só. Exemplo 1. Qual é o juro produzido pelo capital de 12 mil reais durante 2 anos a uma taxa de 4% ao ano? Então o tempo foi dado em anos e a taxa 4% ao ano. Pronto. Olha só os dados aqui, ó. Capital 12 mil, tempo 12 anos
2 anos, desculpa, e o I, que é a taxa, 4% ao ano. A gente sempre coloca assim, ó, AA para representar ao ano. Ao mês é AM, tá? Só para ficar mais simples, mais enxuto. Mas vamos lá. Vou usar a fórmula, né, a primeira fórmula que já é na forma de fração, né? Então vamos lá, vou só substituir. Então juros é igual, o C, que é o capital, vale 12 mil, vezes o I, que é a taxa, que é 4%, né? Coloco só o 4, o 100 está aqui já embaixo, e o tempo é 2 anos. Pronto, gente. A vantagem da gente utilizar essa forma aqui de fração, porque olha só, vou multiplicar todo mundo aqui em cima. 12 mil vezes 4 vezes 2 dá 96 mil. Tá vendo que eu tenho 0 em cima e 0 embaixo? Olha só, corto 2 0 aqui embaixo com 2 0 em cima, pronto, tá resolvido. O juro aqui é de R$960. Se o exercício pedir para calcular o montante, aí você faz, ó, o montante é igual ao capital mais os juros. Então, o montante aqui vai ser o quê? O capital, que é 12 mil, mais os 900 de juros que você calculou. Então, daria o montante de R$12.960, né? Só estou calculando para vocês verem como que é esse caso pedir o montante. Então você calcula os juros, porque o capital você já tem. Mas para calcular o montante eu preciso do capital e do juros. Então vem na forma dos juros, calculo os juros, deu 960. E venho aqui e somo com o capital, né, que vai dar o meu montante total. Olha só esse outro exemplo aqui, onde é diferente. Olha só. A diferente que eu digo assim, a taxa e o tempo são unidades diferentes. Qual o juro produzido pelo capital de 50 mil reais durante um ano a uma taxa de 3% ao mês? Então, olha só, capital 50 mil, o tempo é um ano e a taxa 3% ao mês. Agora aqui você vai ter que ter um jogo de cintura para ver qual que você vai transformar. Olha só, 3% ao mês. Como que eu transformo mês para ano? É complicado, não é? Transformar mês para ano. Agora, um ano eu posso transformar para mês. Por exemplo, um ano, né, representa quantos meses? Uai, 12 meses. Então pronto, então eu transformo meu tempo para mês. Porque aí fica, ó, 12 meses e o I é o quê? 3% ao mês. Então agora os dois estão iguais, ó, mês e mês. Pronto, então agora eu vou usar 12 meses e a taxa de 3% ao mês. Pronto, agora é só jogar na fórmula, né? O capital aqui é 50 mil reais, vezes o I, que é 3%, vezes o tempo, que é 12, dividido por 100. Vou multiplicar essa galera toda aqui em cima, né? Então vai ficar 50 mil vezes 3 vezes 12, vai dar 1.800.000 dividido por 100. Corta 2 0, corta 2 0, vai dar um juro de 18 mil reais. Da mesma forma, se o exercício pedir para você calcular o montante, o que você vai fazer? 18 mil reais, que é só o juro, mais 50 mil reais vai dar o montante.